do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meus irmãos, eu quero agradecer por mais essa oportunidade que tenho de compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, aquilo que Deus tem falado comigo, e a direção que Deus tem me dado. E eu sou grato a cada irmão, sou grato a cada oração, e o meu coração está cheio de gratidão. Eu queria falar com cada irmão hoje sobre o poder da gratidão. Eu queria falar com cada irmão sobre o poder que está por detrás da gratidão, de um coração agradecido. E eu queria perguntar a você se você é grato. Eu queria perguntar a você se você tem um coração agradecido em todas as circunstâncias. Eu queria te perguntar nessa manhã se você tem o hábito de agradecer. Mesmo passando por tantas dificuldades como estamos passando nesse momento, mesmo passando por um momento de tanta incerteza, como é esse momento em que nós estamos passando, esse momento presente, eu queria saber se você tem um coração agradecido, porque há poder na gratidão. Amém? E eu queria te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento, fechar os teus olhos, se colocar diante de Deus. Nós vamos orar. Eu queria pedir para você, pedir ao Senhor para que essa palavra ache lugar em teu coração, para que essa palavra ache lugar na sua vida, para que não seja mero conhecimento intelectual, para que essa palavra venha mudar a sua vida, porque hoje o Senhor quer mudar a sua vida, hoje o Senhor quer trazer renovo, hoje o Senhor quer trazer a você salvação e cura. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos. Te agradecemos porque nós estamos aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos porque as questões temporais não nos impedem de nos reunir como igreja. Nós somos gratos, Senhor. Gratos porque nós não somos perseguidos. Gratos porque nós podemos te buscar a qualquer tempo, em qualquer lugar. Podemos proclamar o teu reino em qualquer lugar. Oh meu Deus, nós pedimos que nesse momento, Espírito Santo, o Senhor nos traga a revelação da tua palavra. O Senhor nos traga libertação. O Senhor nos traga, meu Pai, cura. O Senhor nos traga a cura da cegueira espiritual. O Senhor nos traga a cura da religiosidade. O Senhor nos traga, meu Pai, cura total, sem restrição. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que haja transformação aqui nesse lugar, Pai. E que a tua palavra ache lugar em nossos corações. E que dê frutos, Pai, a 30, a 60, a 100 por um. Pai, eu te peço que o Senhor venha derrubar todos os impedimentos, todas as distrações. Oh Pai, em nome do Senhor Jesus, todas as limitações eletrônicas, que essa mensagem, meu Pai, possa chegar sem embaraços, para que o teu nome seja glorificado. É no precioso nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Agradecemos porque sabemos que tu nos ouve e que o Senhor é bom. Amém e amém. Graças a Deus. Pessoal, eu queria falar sobre esse assunto, mas antes eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 14. Eu vou ler do 19 em diante. Já vou te adiantar enquanto você procura. Essa passagem é sobre o texto que mostra a primeira multiplicação dos peixes e dos pães. Eu vou ler esse texto e eu queria que você acompanhasse comigo, tá? Creio que você já achou. E esse texto diz assim, Mateus 14, 19. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Meus irmãos, eu pretendo ser bem sucinto nessa mensagem.
porque o que eu quero passar para você é um princípio bíblico, um princípio do reino de Deus capaz de mudar a minha vida e a sua vida. Um princípio do reino de Deus capaz de mudar todas as áreas das nossas vidas. E talvez você esteja se perguntando, que princípio seja esse? Não importa a área da sua vida, meu irmão. Não importa se é na área sentimental, se é na área emocional, se é na área financeira, se é na área ministerial. Se você prestar atenção naquilo que o Senhor nos fala através das Escrituras, esse princípio será capaz de mudar a sua vida. O Senhor quer nos tornar pessoas, nos tornar servos gratos em qualquer circunstância. E hoje o Senhor quer fazer milagre em nossas vidas. Hoje o Senhor quer nos transformar em servos gratos. Eu queria compartilhar com você o seguinte: esse princípio, ele consiste na seguinte informação: tudo aquilo que eu agradeço, tudo aquilo pela qual eu agradeço na minha vida é multiplicado. Tudo aquilo pela qual eu agradeço na minha vida multiplica. E eu posso te provar isso. Eu posso te provar. Eu confesso aos irmãos que o Senhor ainda está me tratando nessa área. O Senhor está me adestrando para olhar só naquilo que Ele está fazendo, só naquilo que é relevante para a minha vida. E isso parte da seguinte premissa: o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Isso parte da segunda premissa: o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida de mim. Ele cuida de você. E Ele não perde o controle das nossas vidas. A bondade do Senhor dura para sempre. O nosso Deus é imutável. Ele não muda. O Senhor não depende do tempo nem das circunstâncias. Ele é bom. E isso nos basta. Esse princípio, pessoal, esse princípio rege. Eu tenho procurado adestrar as minhas mãos com esse princípio, porque esse princípio tem regido a minha vida. Eu tenho clamado ao Senhor para que Ele me mude e para que Ele me ensine a confiar nele. E para isso, eu preciso ter um coração grato em qualquer circunstância. Não só naquelas circunstâncias que me favorecem, mas também naquilo que não me agrada. Eu prefiro ter um coração grato, porque o Senhor é bom. Eu preciso ter um coração grato, porque o Senhor tem cuidado de mim e Ele tem cuidado de você. O Senhor tem me mostrado que quando eu perco tempo prestando atenção nas coisas ruins que acontecem na minha vida, muitas vezes isso me leva a murmurar e a causar uma cegueira da bondade de Deus na minha vida e na sua vida. Como eu disse, pessoal, eu pretendo ser muito sucinto nessa mensagem, porque aquilo que eu quero passar para você é uma frase que é uma verdade em nossas vidas, e muitas vezes a gente não aplica isso em nossas vidas. Essa verdade consiste em nós sabermos, em nós lembrarmos que tudo aquilo pela qual eu agradeço na minha vida é multiplicado. Tudo aquilo pela qual eu agradeço se multiplica em minha vida. Talvez você se pergunte como ser grato em qualquer circunstância. Como ser grato se na minha vida eu só tenho adversidade? Talvez a sua vida esteja difícil nesse momento. Talvez você esteja passando muitos problemas. Talvez você esteja passando a pior época da sua vida. Eu não sei como está a sua vida. Mas uma coisa eu te digo: operando o Senhor na sua vida, quem impedirá? Quem pode impedir os propósitos do Senhor na sua vida?
Talvez você esteja preocupado com o seu futuro, talvez você esteja preocupado com aquilo que há de acontecer, porque muitas são as notícias ruins, muitas são as incertezas que nós temos. Cada vez que nós nos informamos sobre as notícias, com mais medo ficamos. Mas eu digo para você, se a sua vida pertence ao Senhor, em vão você se preocupa, porque se Ele não vigiar, quem o fará? Se Ele não curar, quem o fará? Se Ele não agir, quem o fará? Pessoal, primeiramente nós precisamos entender que a gratidão, ela não é um dom. A gratidão não é um dom. Eu preciso escolher ser grato. Talvez se a gratidão fosse um dom, ela poderia ser compartilhada. Talvez se a gratidão fosse um dom, nós poderemos nos valer da impartição. Talvez o irmão não saiba o que é impartição. Acontece impartição quando eu imponho as minhas mãos sobre alguém e a transferência de unção. Aquilo que o Senhor colocou na minha vida, nós oramos, e aquela porção é derramada sobre a vida de outrem. Aquilo que o Senhor colocou na vida de outrem, Ele impõe as suas mãos e aquilo é derramado sobre as nossas vidas. Isso é impartição. Talvez se a gratidão fosse um dom, nós poderíamos compartilhá-la. Mas infelizmente, a gratidão não é um dom. Nós precisamos escolher ter um coração grato. Nós precisamos escolher sermos gratos em qualquer circunstância. E eu te digo, eu me lembro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e ele diz que ele queria visitar os irmãos de Roma para compartilhar alguns dons espirituais. Eu lembro-me que na ocasião em que os discípulos foram substituir Judas, eles impuseram as mãos e oraram sobre o novo apóstolo. Sobre o novo apóstolo. Mas a gratidão não é algo que a gente possa compartilhar. A gratidão é algo que nós devemos cultivar em nossas vidas. Talvez nesse momento você acredite que não tem nada de bom para compartilhar. Talvez nesse momento você ainda não seja um servo agradecido em qualquer circunstância. E talvez eu saiba por que isso acontece. Meu irmão, minha irmã, isso acontece porque a ingratidão, ao contrário da gratidão, nos traz cegueira. Enquanto nós somos ingratos, enquanto nós perdemos tempo reclamando, murmurando, somos incapacitados de ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, de ver aquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Eu quero nesse momento te trazer uma informação que talvez você não saiba. Você sabe que durante um dia, durante 24 horas, o seu coração, em média, bate 104 mil vezes. Em média, o seu coração bate 38 milhões de vezes por ano. Em média. E você não paga nada por isso. Meu irmão, o oxigênio que você respira, o oxigênio que eu estou respirando nesse momento, é gratuito. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu ao Senhor por aquilo que você tem? Ou você está focado naquilo que você ainda não tem? Você é um servo grato em todas as circunstâncias?
Meu irmão, se você se reúne para adorar a Deus sem nenhum impedimento, sem nenhuma perseguição, isso é motivo de gratidão. Se você está com o seu armário cheio de alimento e você tem um emprego que provém o teu sustento, isso é motivo de gratidão. Se você tem saúde, se você pode se locomover, se você pode estar com os seus familiares, se você pode estar com os seus pais, se você pode estar com os seus filhos, isso é motivo de gratidão. Se a sua igreja, de repente, ela pode até não ser do jeito que você imagina, mas se você faz parte de uma igreja, isso é motivo de gratidão. Porque foi lá que o Senhor te colocou para te ensinar, para te lapidar, para te moldar, para que você seja moldado à imagem de Cristo Jesus. Seja grato, porque o Senhor é bom e tem cuidado de você. Eu queria voltar ao texto de Mateus 4,19. Eu queria ler mais uma vez, se os irmãos me permitem. Eu queria ler de novo. E o texto diz assim, Mateus 14, versículo 19. O texto diz assim: E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes. E olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Assim diz a palavra do Senhor. E sabe o que eu acho engraçado nessa palavra, pessoal? Sabe o que eu acho engraçado? É que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes e olha para aquela situação e percebe que são 5.000 pessoas. Eu creio que talvez fossem até mais que 5.000 pessoas. Até porque as crianças e as mulheres não foram contadas. Ele pega aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, olha para aqueles recursos, alça-os aos céus e agradece. Agradece aquele recurso que ele tinha para alimentar 5.000 pessoas, cerca de 5.000 pessoas. Pessoal, mais uma vez, eu queria reiterar, hoje o Senhor quer nos transformar, hoje o Senhor quer nos curar. E a única pessoa capaz de impedir a cura do Senhor, capaz de impedir o mover do Senhor, é você. Eu vou pedir para você abrir o seu coração, porque hoje o Senhor quer te dar um coração novo, capaz de agradecer em qualquer circunstância, capaz de agradecer em qualquer que seja a adversidade. Jesus quer fazer hoje um milagre em mim, um milagre em você. Quer nos curar da cegueira e nos curar do mal da ingratidão. Talvez, pessoal, você esteja passando, você que me assiste, esteja passando por algum tipo de problema grave, ou algum tipo de limitação, eu não sei. Talvez você já tenha orado, talvez você já tenha buscado, e eu te digo,
meu irmão, minha irmã. Hoje eu não trago uma mensagem da qual o Senhor não tem me tratado. Hoje eu não trago uma mensagem da qual o Senhor não esteja me lapidando. E quando o olheiro, ele está formando o vaso, as mãos do olheiro que formam o vaso, às vezes machucam. Mas hoje o Senhor quer que nós aprendamos a confiar nele. Talvez essa adversidade que você tem passado seja tão grande e você olhe para os recursos que o Senhor te deu e se sinta limitado, muito limitado. Talvez, assim como Jesus, você olhe para aquela multidão, você olhe para aquele problema, aquela multidão de 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, e você diga: Senhor, isso é pouco. Esses recursos que eu tenho são poucos. Esses recursos que eu tenho para lutar contra essa adversidade, contra esse problema, contra essa limitação, contra essa doença, contra esse medo, contra essa incerteza, seja pouco. Mas hoje o Senhor te convida a ser grato em qualquer circunstância. Jesus pegou esses 5 pães, esses 2 peixes, alçou-os aos céus e agradeceu. Quando Jesus agradeceu, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes foram capazes de alimentar 5.000 pessoas. Eu te digo de novo, tudo pela qual você agradece na sua vida se multiplica. Talvez você não creia porque eu estou falando, mas eu te convido a crer por conta que o Senhor está falando. O Senhor está falando na palavra dele, que é a palavra de Deus em forma humana. Tudo aquilo pela qual eu agradeço se multiplica na minha vida. Eu vou convidar os irmãos para abrirem a Bíblia de vocês em Lucas. Olha que interessante, meus irmãos. Lucas capítulo 17. Olha que interessante. Lucas capítulo 17. A gente vai ler do versículo 11 em diante. Olha só que interessante, pessoal. Esse texto exemplifica aquilo que nós temos falado aqui. Eu queria que você repetisse dentro do teu coração, repetisse nesse momento, você fechasse os teus olhos e repetisse dentro do teu coração: tudo pela qual eu agradeço é multiplicado na minha vida. Prestem atenção, meus irmãos, nesse texto. Lucas 17:11 diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados.
Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse: levante-se e vá, sua fé o salvou. Meu irmão, eu digo a você, talvez você tenha passado várias vezes por esse texto, mas não tenha tido tempo para meditar na sua grandeza e no seu significado. Esse texto nos mostra claramente o poder da gratidão. O poder que a gratidão nos traz e nos liga à multiplicação. Pessoal, talvez você não saiba, mas nesse tempo, a lepra era uma doença que tirava não só a saúde das pessoas, era uma doença também que tirava a dignidade, porque os leprosos eram excluídos das cidades, eram exilados. As pessoas os tratavam como indignos. E eles se ajuntaram, esses leprosos se ajuntaram. Eles encontraram com Jesus, já sabendo da fama de Jesus, já sabendo que Jesus podia curá-los. Talvez eles não teriam mais esperança de cura. E Jesus disse que eles deveriam ir se mostrar aos sacerdotes. Mas como assim? Como assim, Rodney? Você disse que essas pessoas eram excluídas. Pois é, Jesus ordenou que elas fossem se mostrar aos sacerdotes. E creio eu, penso eu, que movidos, imbuídos de fé, eles foram cumprir a ordem de Jesus. E enquanto caminhavam até os sacerdotes, foram curados. Eu imagino que enquanto andavam, que a lepra deve ser uma doença, eu não tenho muita ideia, mas deve ser uma doença que fica visível, que fica exposta na pele. Então, eu imagino, pessoal, que esses homens ao andarem, caminharem até os sacerdotes, eles foram se olhando e percebendo um nos outros. E olha, cara, tua pele está curada. Olha, cara, você está curado. Olha, cara. Mas eu te digo que desses 10 leprosos, só um voltou para agradecer Jesus. Esse homem, ele voltou com o coração cheio de gratidão, com o coração cheio de louvor, porque a gratidão traz louvor. A gratidão conduz ao louvor. E se prostrou e adorou a Jesus. Talvez você se pergunte, Rodney, tudo bem, eu já entendi que esse homem tinha um coração grato. Onde está a multiplicação da qual você falou? Esse homem ganhou de Jesus a cura. Esse homem ganhou de Jesus. Enquanto ele caminhava, ele ganhou de Jesus a cura. Ganhou de Jesus a sua dignidade de volta. Ganhou de Jesus a sua cidadania de volta. Ganhou de Jesus os seus direitos de ir e vir de volta. Esse homem ganhou de Jesus muitas coisas. Mas ao retornar, Jesus diz
levante-se e vá, a tua fé o salvou. Mesmo esse homem ganhando de Jesus tantas bênçãos, aquelas bênçãos foram multiplicadas, porque esse homem saiu daquele lugar com a sua saúde restaurada, com a sua dignidade restaurada. E ainda assim, esse homem foi agraciado com a vida eterna. Esse homem vive até hoje. Vocês viram, meus irmãos, o poder da gratidão. Eu queria repetir com você: tudo aquilo pela qual nós somos capazes de agradecer é multiplicado em nossas vidas. Tudo aquilo pela qual nós agradecemos, além do Senhor se agradar, Ele multiplica em nossas vidas. Eu tenho aprendido a aplicar isso no meu casamento. Eu tenho aprendido a aplicar isso no meu trabalho. Eu tenho aprendido a aplicar isso nos meus projetos. Eu quero compartilhar isso com você. Talvez você pense que isso seja uma coisa simples. Tão simples que você já viu várias e várias vezes. Pessoal, às vezes a gente não dá a devida importância à simplicidade do Senhor em nossas vidas. Nós ficamos esperando que o Senhor faça um show de pirotecnia, quando Ele é simples e nos convida a ser simples. Talvez você já tenha ouvido essa informação várias e várias vezes, mas eu quero te convidar a se lembrar e a praticar, a reprogramar o seu cérebro, a ser grato em qualquer circunstância. Se ser grato em qualquer circunstância é importante, como eu estou dizendo, a ingratidão, a reclamação é uma intercessão maligna em nossas vidas. Talvez você se escandalize com essa informação, mas eu te digo que toda vez que você murmura, toda vez que eu e você reclamamos, toda vez que eu e você somos ingratos, nós estamos dizendo ao Senhor: Senhor, mesmo tu sendo bom, o Senhor não administra bem a minha vida. Mesmo o Senhor sendo bom, mesmo o Senhor sendo grande, essa adversidade é maior do que o Senhor. Eu peço perdão aos irmãos por trazer afirmação tão chocante, mas que é verdade. Porque o Senhor quer nos curar. Eu te digo, inconscientemente, quando eu reclamo, eu encho o meu corpo de perspectivas ruins. Talvez você se pergunte: como assim, Rodney? Como assim? Eu te digo. Eu peço para que você abra sua Bíblia mais uma vez no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olha o que a palavra nos ensina. Mateus, capítulo 6, versículo 22. Olha o que Jesus disse, pessoal. Olha o que Jesus disse. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que Jesus está nos ensinando é que os nossos olhos, aquilo que nós colocamos para dentro de nós, vai nos direcionar para as trevas ou para a luz. Aquilo em que nós estamos focados
vai nos direcionar para o bem ou para o mal. E eu vou trazer uma outra informação aos irmãos que talvez os irmãos não saibam, ou talvez saibam. Existe uma parte no nosso cérebro que se chama SAR, são iniciais de Sistema Ativador Reticular, que seleciona os nossos focos. E eu te explico. O nosso cérebro é incapaz de focar em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nós somos incapazes de prestar atenção, de focarmos em mais de uma atividade ao mesmo tempo. Então, o SAR é uma pequena parte do nosso cérebro que é responsável pela filtragem das informações que nós processamos. É um filtro. Imagina, eu quero perguntar a você, adivinha quem programa, quem organiza esse filtro? Sou eu e você. Eu vou exemplificar. Pessoal, certa vez eu quis trocar o meu carro e a minha condição financeira ainda não permitia que eu fizesse isso. Então eu comecei a orar e buscar ao Senhor nesse sentido e comecei a me preparar para trocar o meu carro. E naquele momento eu comecei a visualizar o carro que eu queria. E a impressão que eu tinha é que na rua o número daquele carro, o número do tipo daquele carro aumentou muito, porque para todos os lugares que eu olhava, eu só via aquele carro que eu queria. Eu via de diversas cores, de diversos tipos. E eu tinha a impressão de que o número de pessoas com aquele carro tinha aumentado. Isso não era verdade. O que tinha aumentado era o meu foco naquele carro. Isso me permitiu olhar, prestar atenção só naquele carro. Pessoal, eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Comigo acontece muito. Talvez aconteça mais com nós homens. Às vezes eu pergunto à minha esposa onde está certa roupa. Pergunto à minha esposa onde está certo objeto. Ela fala que está em tal lugar. Ela me dá um endereço, me dá a localização. E eu vou lá procurar aquilo que eu tenho por objetivo. E quando chega no lugar, eu não acho. E eu volto à minha esposa e pergunto, nossa, você falou que estava lá, mas não está. Você está errado, me mostra onde está. Ela fala, está lá. Eu digo, não está, ela diz, está, enfim. Ela me diz, se eu for lá e achar, que eu posso fazer com você? E rapaz, 90% das vezes que isso acontece, quando ela vai lá no lugar, aquilo estava bem na minha frente e eu não percebi. Talvez isso aconteça porque eu foco, eu coloco como perspectiva. Olha, não está lá, aquilo não está lá, aquilo não está lá. E eu digo para ela que não está. Isso não é uma mentira, porque para mim realmente não está. Porque a minha perspectiva, o meu cérebro me ensinou a focar só naquilo que eu internalizei, aquilo que é uma realidade para mim. Aquele objeto não está lá. E de fato, ele passa a não estar. Eu digo para você que assim é em nossas vidas. O problema disso é que, como eu disse, nós só somos capazes de focar em uma coisa. Nós só somos capazes de focar naquilo que nós temos como prioridade. E se estivermos focando no nosso problema, não podemos estar focados em Deus. E se estivermos focados em Deus, não estaremos focados em nossos problemas.
Pessoal, parece complexo, mas isso é muito simples. A nossa boca vai pronunciar aquilo que o nosso coração está cheio. A pergunta é: do que o nosso coração está cheio? O nosso coração está cheio de reclamação, ou o nosso coração está cheio de gratidão? Às vezes nós tendemos a achar, pessoal, que há uma grande batalha entre a luz e as trevas, e realmente há, mas nós tendemos a achar que sempre perdemos essa batalha. Nós tendemos a achar que essa batalha é muito grande e que o fardo é pesado demais. Eu digo a você uma grande verdade. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Você já experimentou estar no seu quarto com as luzes apagadas, perceber que está no escuro, perceber que está nas trevas e acender a luz? Você já percebeu aquilo que acontece? Imediatamente as trevas saem. Assim também é em nossas vidas. Pessoal, quando eu passo a ser luz, quando eu passo a ter perspectiva de luz, as trevas têm que sair. As trevas têm que sair. E por que eu digo que a reclamação, por que eu digo que a murmuração é uma intercessão maligna? Porque quando você reclama, quando eu e você reclamamos, quando eu e você murmuramos, quando eu e você somos ingratos, o nosso cérebro seleciona o foco. É como se nós treinássemos o nosso cérebro para criar argumentos que provem que nós estamos certos. Talvez você não tenha entendido o que eu disse. Assim como o meu cérebro me treinou, naquele exemplo que eu dei, para focar nos carros que eu queria, no modelo de carro que eu queria, o teu cérebro vai te doutrinar a focar só naquilo que você reclama, só daquilo que você murmura, só daquilo que você é ingrato. E você só vai ver dificuldade, você só vai ver adversidade, você só vai ter motivo para murmurar. Mas ao contrário senso, se você focar nos motivos de gratidão que você tem, no coração grato que você tem, você vai ser doutrinado, adestrado a prestar atenção, a focar só naquilo que importa. Para terminar, pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem em Números 13, versículo 25. Para terminar, prometi para vocês que eu iria ser sucinto. Acabei não sendo tão sucinto assim. Olha a palavra de Deus nos ensina, pessoal, em Números, capítulo 13, versículo 25, para terminar. Aqui, para contextualizar os irmãos sabem que José foi abençoado por Deus, porque Deus tinha intenção em proteger a família de José de toda aquela fome, de toda aquela seca. Então José foi levado até o Egito e foi conclamado governador. E a família de José vai para lá e eles crescem em número, a ponto de chegarem ao número de 1 milhão de pessoas. E o Egito, vendo que eles cresciam, resolveu escravizá-los. O Senhor levanta Moisés para libertar o povo. Moisés liberta o povo e o Senhor dá uma promessa ao povo. Que promessa é essa? Que ia levar aquele povo
a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra maravilhosa que representava a libertação do povo. Então, pessoal, dentro desse contexto está essa situação que nós vamos ler agora. Ao fim, versículo 25, ao fim de 40 dias eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que vive lá é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante a Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes, de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos garfanhotos a nós e a eles. Pessoal, Moisés pega um espia, um representante de cada tribo, envia 12 homens para investigar a terra prometida do Senhor. E eu te digo, 10 daqueles homens voltaram com uma perspectiva negativa, dizendo que era impossível que o povo de Israel tomasse aquela terra, e murmuraram. E levaram todo o povo a murmurar. Mas 2 daqueles mesmos homens, embora tenham presenciado o mesmo fato, as mesmas circunstâncias, deram um relatório totalmente diferente. Eu fico me perguntando como isso é capaz. O homem diante da mesma realidade. Dois homens diante da mesma realidade. Como isso seria capaz? Talvez aqueles homens, aqueles 10 homens, faziam parte daquele povo que só reclamava. Daquele povo que diante do mar, diante da promessa do Senhor, se deparou com aquele mar e disseram: ora, estamos diante de um mar, como vamos atravessá-lo? Para que nos trouxesse até aqui para morrer? Foi por falta de túmulos. O Senhor, em seu infinito poder, abriu o mar. E aqueles homens reclamaram que não tinham comida. E o Senhor enviou o maná diariamente. E aqueles homens reclamaram que não comiam carne. E o Senhor enviou as codornizes. Não só isso, o Senhor disse que eles comeriam até que a comida saísse pelos seus narizes. E aqueles homens murmuravam. Mas aqueles 2 homens não fizeram assim. E toda vez, pessoal, que nós deixarmos o nosso coração ser contaminado com a murmuração, com a ingratidão, nós seremos contaminados. Quando nós somos ingratos, nós treinamos, nós conduzimos, nós direcionamos o nosso cérebro a dizer que as promessas de Deus para as nossas vidas são mentirosas, assim como foi no texto. Eu queria dizer para você, pessoal,
mais uma vez, que o Senhor quer nos transformar hoje. Nos transformar em homens e mulheres, em servos capazes de ter um coração grato em todo momento, em todo instante. Eu queria pedir a você que me assiste, eu queria desafiar você a escrever agora aí no chat, no espaço que tem aí, algum motivo que o Senhor trouxe à sua memória, algum motivo de gratidão. Eu não sei que motivo é esse, mas eu queria te desafiar a trazer no coração, no seu coração, e expressar aquele motivo de gratidão, aquilo pelo qual o seu coração é grato. Eu queria te desafiar a postar nas redes sociais durante essa semana aquilo pela qual você é grato. Seja grato, meu irmão. Há poder na gratidão. Há poder de multiplicação na gratidão. Aquilo pela qual nós somos gratos se multiplica. Amém? Eu queria pedir perdão a você pelo tempo. Queria agradecer a você pela sua atenção, pelo tempo. E queria orar com você. Queria pedir a você que curvasse a sua cabeça nesse momento, fechasse os teus olhos. Queria pedir a você que se colocasse diante do Senhor. Queria pedir a você que se concentrasse, que focasse no Senhor, no poder dEle, na bondade dEle, naquilo que Ele já fez na sua vida, naquilo que por fé você crê que Ele ainda fará. Talvez você esteja orando e os seus olhos ainda não viram aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado ao Senhor. Mas eu te convido a agradecer por fé, agradecer mesmo sem receber, a ser grato, porque aquilo pela qual nós somos gratos é multiplicado. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez. Eu quero pedir perdão, Pai, porque eu tenho plena certeza, plena convicção de que eu não sou digno de estar aqui, nem de proclamar a Tua palavra. Mas eu peço, Espírito Santo, esse Espírito Santo que habita em mim, que conduza, que entre nos corações nesse momento, que quebre as barreiras, que quebre as limitações, que quebre as fortalezas espirituais, que quebre as maldições, que quebre as opressões e que leve a Tua palavra. Que a Tua palavra nos traga convicção de pecado. Nós não somos capazes, Pai, de mudar. Nós não somos capazes de fazer diferente. Mas o Senhor é. Nós só precisamos querer. E nós só precisamos clamar ao Senhor por mudanças. Assim, Pai, como diz aquela canção, nós queremos viver algo novo em nossas vidas. Nós queremos que o nosso coração arda de novo. Nós queremos que todo medo, toda insegurança desapareça. Nós queremos voltar, Pai, a crer no Senhor. Cura-nos da cegueira espiritual. Cura-nos da incerteza. Porque o Senhor é bom. Porque o Senhor é bom. Pai, eu te peço que o Senhor tome aquele que guardou essa mensagem no coração. Pai, eu não sei como falar, muitas são as minhas limitações, mas eu creio no Teu poder. Eu creio, Pai, no poder da Tua palavra. A Tua palavra diz, Pai, que nós devemos ser gratos em qualquer circunstância.
porque isso agrada ao Senhor. Faz de nós, Pai, servos agradecidos. Faz de nós, Pai, faz de nós pessoas gratas. Torna os nossos olhos, Pai, cheios de gratidão. Eu te louvo, Pai, porque eu creio que o teu propósito foi cumprido nessa manhã. E eu creio que a tua palavra não voltou vazia. Eu já te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu irmão, até a próxima. Um bom domingo a você. Vamos louvar ao Senhor.